Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Claudinha. Boa noite, minha querida. Todos nós que estamos aqui envolvidos nesse coração azul, nesse coração amoroso, estamos prontos para o nosso querido Evangelho no Lar, para que possamos juntos beber dessa fonte divina nas palavras de Jesus. E nós temos aqui, para iniciarmos, o livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A nossa mensagem tem o título Quando a compreensão estiver conosco. Quando a compreensão estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a dificuldade respeitável de um irmão. Quando a compreensão morar em nossos ouvidos, receberemos a injúria e a maldade, nelas sentindo o incêndio e infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem exato conhecimento. Quando a compreensão se nos aninhar no próprio verbo, o falso julgamento surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável de quem nos procura, e saberemos fazer o silêncio bendito com que se possa, tanto quanto possível, impedir a extensão do mal. Quando a compreensão se nos associar ao raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da fé para a justa resistência. Quando a compreensão clarear-nos o sentimento, a rigidez espiritual jamais encontrará a guarida em nós outros, porque o calor da benevolência irradiar-se-nos-á do espírito, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos companheiros que ainda se confiam à ignorância. Quando a compreensão brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para as tarefas do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os limpos de coração, proclamou o excelso amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a ignorância inflama na terra para tormento da vida. Uma beleza. Nossa. É uma beleza. Uma beleza. Quando por fim compreendermos a grandeza de Deus, quando por fim entendermos a mensagem do nosso querido Mestre Jesus, que na manjedoura trouxe toda a luz para a humanidade, aí nós estaremos muito mais perto do Pai, não é, Claudinha? Com certeza. Essa compreensão que o texto fala tão perfeitamente, esse despertar dos sentidos é uma meta. Nós cada vez mais ficamos conscientes de que quanto mais desenvolvemos a compreensão em relação ao outro, menos nos ofendemos, menos sofremos, mais aceitamos e torcemos para que os mal entendidos sejam desfeitos, sejam eles em que esfera for. Que assim seja, Senhor. Dentro dessas palavras, no entorno de todo o ensinamento que essas palavras nos trazem, que elas fiquem não somente em palavras que possam adentrar a todos os corações, que todos nós possamos compreender
resignar e amar. Que Jesus, que sempre está conosco em todos os momentos, trazendo a claridade, trazendo essa luz maravilhosa, clareando o nosso caminho, que dentro das palavras de Jesus, que dentro da sua caminhada de tamanha luz e tamanho amor, todos nós, filhos queridos, possamos aprender um pouco mais. A cada caminhada, subir um degrau rumo ao nosso querido Pai. Que daqui a alguns instantes, quando estivermos ouvindo as santas palavras do Evangelho, que são os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, possamos estar abertos, livres de qualquer inconformação, de qualquer negatividade, para que sejamos sementes boas semeadas no caminho e que rendamos frutos maravilhosos, que possamos expandir as palavras do Mestre em nós e fora de nós, que cada um de nós possa ser aquele semeador do amor, da paz e da caridade entre os homens, mas que esse amor, que essa paz e que essa caridade comece dentro de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós vamos agora ler um item do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, o capítulo 27, que diz: pedir e receber. E nós leremos o item que fala sobre a eficiência da prece. Nós estamos precisando despertar cada vez mais em relação à eficiência esse tesouro que todos nós possuímos, que é a condição de orar. Está ao nosso alcance, o acesso é gratuito, só precisamos acionar a boa vontade para fazermos esse link com aqueles que estão de braços abertos a nos aguardar, mas também precisamos dar os nossos passos. Eficiência da prece. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, está escrito: seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Não faz sentido concluir desse ensinamento: tudo aquilo que pedirem pela prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe, melhor do que nós, aquilo que é para o nosso bem. Assim age um pai cuidadoso, que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam causar prejuízo. Geralmente, o homem percebe apenas o presente, mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livrem por si mesmo das dificuldades, através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação.
Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento. Ajudem-se, que o céu os ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso das suas próprias capacidades. Infelizmente, a grande maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. E, meus amigos, depois dessa leitura, desse capítulo que é fundamental nas nossas vidas, na nossa caminhada, porque se refere à qualidade das preces que nós enviamos ao mundo espiritual. Não somente ao ato de orar, mas como oramos, para que oramos, com que sentido colocamos os nossos petitórios, até onde o nosso livre-arbítrio olha muito mais para o meu self, para o meu, só para mim, do que para o outro, para o próximo. A analogia que ele faz aqui em relação ao pai, que sabe que um filho pode pedir um brinquedo, alguma coisa que pode lhe causar uma dor, um sofrimento, é perfeita. Me lembro de muitas e muitas vezes também fazerem a correlação entre o pai que leva o filho até o posto de saúde para que ele se vacine. E aquele pai com aquele filho, vendo aquelas crianças que estão na fila chorando porque não querem tomar a vacina, porque a picada dói. Ele também não quer que o filho dele sofra, não quer que ele sinta dor, mas ele quer que ele fique vacinado. E para nós nos vacinarmos contra as moléstias grandes, maiores, inimagináveis, muitas vezes nós temos que passar por um processo doloroso para compreendermos que se todos os nossos desejos fossem concedidos, que dor nós estaríamos provocando a nós mesmos. A nossa visão, ela é muito linear, né? Nós só enxergamos até onde os nossos olhos podem alcançar. Mas é muito importante a gente nunca esquecer e ter sempre isso, principalmente nos momentos de dificuldade, que a visão do Pai, ela vem do alto. Isso. Então, o Pai vê o que nós não conseguimos alcançar, primeiro pela nossa visão estreita, e por sermos ainda muito pequenos nesse sentido. Então, muitas vezes queremos coisas, na maioria das vezes, né? Queremos coisas que lá na frente não serão boas. Exatamente. E aí me remete a uma outra, se me permite. Ontem eu vi uma cena muito, muito interessante. Um menininho, devia ter uns 3 aninhos, dormindo no colo da mãe, jogado assim, né? Estava aqui dormindo, entregue no colo da mãe, em total confiança. Ele se deixou dormir e se entregou. E aquilo me trouxe uma lembrança, Cláudia, que se nós confiássemos em Deus desse jeito, nos entregando nos braços dele desse jeito, como eu vi aquela criança se entregar, dormindo nos braços da mãe, tudo seria mais fácil. É o exercício da nossa confiança nesse amor perfeito, divino, que nós precisamos trabalhar. E como é que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos através das nossas transformações, trabalhamos através do estudo do Evangelho, da compreensão dessa boa nova nas nossas vidas. Cristo veio trazer essa boa nova, novas notícias. Eu tenho boas novas para vocês. Há um caminho, e o caminho está ao alcance de todos. E é por isso que nesse momento tão próximo dessa data que nós estamos nos aproximando, uma data muito marcante
não só para os católicos, né? E nem só para os espíritas, não só para o mundo ocidental, mas o Cristo é falado em todos os continentes, talvez em alguns com não tanta intensidade em função do processo cultural daquele local, mas ele é o marco na história. O tempo se dividiu, antes do Cristo e depois do Cristo. Se existe alguém que conseguiu dividir a história e os tempos, começar uma nova contagem, esse foi o Cristo Jesus. Então é preciso que nós compreendamos que orar é um ato de sabedoria. A respiração está para o corpo, assim como a oração está para a alma. São palavras de Joana de Ângeles. Então, oremos, mas com qualidade naquilo que pedimos, pois com certeza nós seremos atendidos. Senhor Jesus, mais uma vez desejamos de todo o coração que essa leitura do Evangelho do Senhor Jesus, que todo esse momento do Evangelho no lar de cada um tenha atingido os corações, tenha tocado as sensibilidades, fazendo com que a coragem de se retratar em muitas situações seja colocada em prática. O exercício do perdão, o exercício da compreensão, como foi lido no início. Senhor, envia os teus mensageiros para esses lares, envia os teus guardiães, que eles possam cada vez mais envolver, fazer a higiene necessária, remover os miasmas e enviá-los para as casas de tratamento. Nós daqui desejamos profundamente que esse processo espiritual de asepsia, cada vez deixando os ambientes mais leves, fluidos, suaves, delicados, amorosos, seja uma grande preparação para o grande dia, aonde se comemora há 2021 anos a chegada do nosso modelo maior de amor, o Cristo. Que nós possamos compreender a beleza que esse mês provoca em todos nós, estimulando as nossas sensibilidades, nos deixando mais suscetíveis à necessidade do próximo. Tudo perfeito, tudo faz parte de um grande planejamento. A energia, o magnetismo nos toma completamente e as lágrimas brotam com muito mais facilidade. Mas não são lágrimas de dor, são lágrimas de profunda emoção e agradecimento por podermos vivenciar juntos esse mês, essa data, mais essa comemoração, esse momento, principalmente nos momentos em que estamos vivendo. Que Jesus possa ser o convidado principal do seu lar, do seu palácio. Não importa em que construção você viva, é um palácio. E que esse palácio interno possa, mais do que nunca, compreender e respeitar esse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos beber a nossa aguinha. Sim. Esta que já tem o remedinho necessário, né? Que todos os lares recebam a luz do Evangelho, que todos nós estejamos com o envolvimento da luz divina. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.